Fala galera, sejam bem-vindos, nossa resenha chegando para mais uma edição especial aqui no canal da maior paixão nacional e hoje para um bate-papo super especial a gente tem um convidado, claro, super especial também. Tá aí na tela já para você conferir, ele que é tetracampeão carioca, desses 4 títulos tem um tricampeonato consecutivo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, pela seleção brasileira, campeão da Copa América, vice-campeão do mundo em 1998. Carlos Germano é o convidado do nossa resenha para a edição dessa semana. Carlos Germano, seja bem-vindo, satisfação enorme te receber por aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado, André. É um prazer poder estar participando. Ainda mais falando de futebol, falando de Vasco, né, cara? Matar um pouquinho de saudade. É sempre muito bom a gente poder relembrar e falar do atual futebol, o atual Vasco da Gama também, é sempre muito importante para o nosso torcedor. E para esse bate-papo eu vou ter a companhia aqui na nossa bancada do André Garoni, do blog do Garoni, que está sempre acompanhando o Vasco, claro, conhece tudo sobre a carreira do Carlos Germano. Chega mais para esse bate-papo aí, Garoni, seja bem-vindo você também. Obrigado, Fernando. Grande abraço primeiro pro Carlos Germano, né? Um prazer estar falando com ele, alguém que acompanhei, né, a carreira inteira, assim, muito próximo, até porque é uma figura simbólica, acho que não só do Vasco, né, mas do futebol nacional e do futebol carioca. Não é normal a gente ver hoje em dia um jogador, seja ele de qualquer posição, ficar praticamente 10 anos como titular de um grande clube brasileiro. E o Carlos Germano ficou de 92 ali como titular até 99, mas iniciando ali em 90 até 99 como uma figura emblemática de um Vasco vitorioso. Então é um prazer estar recebendo alguém da altura do Carlos Germano aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Germano. Obrigado, André. Prazer sempre, cara. É muito bom o papo, prazer estar com vocês aqui, né? A Cristina, minha filha, me mandou mensagem ontem, que, pô, vai ser bem legal. Vamos falar de Vasco, vamos falar de futebol, vai ser bem bacana. Bacana, Carlos Germano. Na abertura aqui eu elenquei alguns dos títulos, né, grandes títulos que você tem aí com a camisa do Vasco, também participações importantes com a seleção brasileira. E pelo Vasco você tem uma marca bastante significativa também, né? Você é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, fica atrás só do eterno ídolo Roberto Dinamite. O que essa marca significa para você? Ô, Fernando, para a gente é um motivo de orgulho muito grande, né? Satisfação. A gente, quando começa a jogar, a gente não está muito preso a algumas marcas, algumas metas, né? Lógico, são estipuladas as metas, mas é a nível de títulos, né, de trabalho, que vai ser feito. Agora, como acontece agora, de repente, você está por bastante tempo, né, vestindo a camisa de um clube, ainda mais um clube centenário, um clube mundialmente conhecido, um clube que tem a torcida que tem, né? Você 10 anos, na verdade foram 15 anos de Vasco, né? Eu fiquei 5 anos na base e comecei no Vasco, minha carreira foi toda no Vasco, e depois 10 anos como profissional. E você ficar 600 partidas vestindo a camisa sempre é uma marca importante, né? Então não deu para bater o nosso maior ídolo, que é o nosso saudoso Roberto Dinamite. Né? Você comentou, Germano, sobre ficar esse período todo no Vasco e do seu início ali ainda na base, né? A gente lembra muito, claro, de você no Vasco, mas como foi sua chegada tão jovem assim ao Vasco? Como é que você surgiu assim ainda no Espírito Santo, né? Porque você não é do Rio de Janeiro, você é capixaba, então não é comum a gente ver até antigamente, a gente pegando ali década de 80 ainda, você chegando, tendo que mudar de estado para iniciar sua carreira ainda muito jovem. Como é que você surgiu? Como é que você foi descoberto antes de chegar ao Vasco? Bom, André, eu sou capixaba, né? Eu sou do interior do Espírito Santo, um município chamado Domingos Martins, na região de Serrana do estado, né? Toda a descendência de alemão e italiano, palmeirana, né? Descendência dessa região nossa. E como garoto de interior, né? A gente não foge do futebol todo dia, praticamente todo dia a gente joga bola debaixo do braço, jogando bola na rua, no paralelepípedo, né, os campinhos de terra e o futebol da cidade mesmo, né, o Esporte Clube Campinho, que também é um clube amador, mas centenário. E eu comecei nesse clube, na minha cidade,
E no nosso estado tem uma competição chamada Copa Gazetinha, Sim. né, que é o nosso querido Jean, né, que era um jornalista da Gazeta, que é filial à Rede Globo, né? E o Jean, que era jornalista e promove até hoje a Copa Tradicional, né? Gazetinha, tradicional. Então, muitos garotos capixabas são longe dessa competição, né? E eu fui um deles. Né? A nossa maior referência foi o Giovanni, que saiu, né, para o Vasco, no estado, né? E logo em seguida alguns outros capixabas também, através da Copa Gazetinha. E no Vasco, e no Espírito Santo, na verdade no Vasco, né, tem um senhor chamado Nelson Teixeira, que ele era responsável por estar no Espírito Santo durante essas competições, né, era observador do Vasco, para todo ano, na verdade, todo mês de dezembro ele trazia de 5 a 6 jogadores, 5 a 6 meninos capixabas para o Vasco, né, para fazer teste na categoria infantil, hoje é o sub-15, né? Então a gente vinha para essa categoria fazer teste. No clube, faz de 15 dias a 20 dias, né? No passado de um mês, fazendo essas observações, e eu tive a oportunidade de ficar no clube, né? Fui aprovado. Eu mais dois, na verdade eram 5 meninos capixabas e ficaram 3 desses 5. Eu mais dois zagueiros, né? Eu e o Rogério. Então, foi quando começou a minha carreira, minha trajetória dentro do Vasco da Gama, né? No infantil. Isso em 1985, cara. E 2 anos depois estava pegando seleção já, não foi? Você foi pro Mundial Sub-17, se eu não me engano, em 87? Exatamente, André. Foi. Tem umas histórias enormes aí que aconteceram comigo que não é nem para ter vingado muito fora, né? Quando é para acontecer, cara, não tem jeito, né? Minhas idas e vindas, né? Assim, da saudade de casa, embora, abandonar o clube, essas situações que aconteceram comigo. É muito jovem, né? Da saudade de casa, ir embora, depois eu queria muito voltar, aí tinha obviamente algum diretor que gostava de você, pediu seu retorno, então eu tive esse, Esses esses momentos, momentos né? dentro do clube, né? Pois é. E eu jogo infantil no Vasco, né? Em 1985 a gente é bicampeão carioca, infantil, e no ano seguinte, esse ano que eu vou embora, que eu não queria ficar na reserva, né? Era meu primeiro ano de juvenil, falei, cara, eu só um ano aqui, morando debaixo da arquibancada, né? Era difícil pra caramba, tá? Foi na Sim. reserva, né? Longe de casa e tal. Aí eu fui Lembra quem embora. era Aí o não queria titular na época? Era o Marcelo, um outro capixaba, de Nova Venécia. Era o outro goleiro titular, que seria titular aquele ano, né? Então o rapaz esperou um ano, pô, um ano dele jogar, eu queria jogar no lugar dele, né? Então eu vou embora, não vou ficar aqui não. E aí eu fiquei quase metade do ano no meu estado, o Vasco não queria que eu voltasse mais, e enviei me trouxe de volta. Aí eu que não queria ser reserva, passei de reserva a quinto goleiro, né? Tinha um dia que eu nem treinava direito. Mas falei, pô, já que voltou, vamos entubar, né? E vamos meter a cara. Foi justamente aí que eu comecei a treinar, e no final da competição eu já estava jogando, né, do Carioca. Aí no ano seguinte, que era o meu ano realmente de jogar, eu pego a minha primeira convocação para a seleção brasileira, de juvenil, né? Isso em 87. Era Aí eu você, fui Sony convocado para a Anderson, seleção, fui para o Mundial, Paulo na verdade, fui para o Nunes, Mundial. Cara, Paulo Nunes, é, o acho que o Anderson, né, que Arthur. depois jogou no Vasco também, É, chegou o a Anderson, na passar no Vasco verdade, em 89. o Anderson estava também. Acho que estava também. Estava o Bentinho, que era um atacante da Portuguesa, Sim, né? O goleiro era eu e o Maurício. Eu e o Maurício também, que novo argentino, né? Depois jogou no Corinthians, o Maurício. Assis, irmão do Ronaldinho, tava também, não Assis, tava? irmão do Ronaldinho, acho que estava também, né? Também no nosso 10. Né? Tinha o Rogério Lourenço, né? Zagueiro, que era do Flamengo, Castro, lateral esquerdo. Sim. Né? O Cassinho estava, no Mário Carlos, do Flamengo também. Uma turma boa, cara. Uma turma boa. Uma rapaziada bem selecionada ali. Muitos deles vingaram, né? Sim. Praticamente quase, Verdade. quase todos ali chegaram a jogar nos principais que defendiam. Né? Então Agora, foi em Germano, 97, na primeira convocação. 87.
Bom, Germano, pegando até o gancho aí na pergunta do Garone, você falou sobre o seu início no Vasco. Agora, tem uma história de que você não queria ser goleiro lá no começo mesmo no Espírito Santo. Quem ouve você contando desse começo meteórico até nas categorias de base do Vasco, acha que você nasceu para ser goleiro. Mas que história é essa aí que você não É queria ser goleiro porque, e cara, surgiu meio por acaso? não, o que acontece? Eu sou canhoto, né? E meu pai cismava que eu tinha que ser ponta esquerda, né? Que é difícil, canhoto, hoje em dia canhoto é difícil, isso naquela época já, né? É difícil, o canhoto geralmente bate bem na bola e tal, você vai ser ponta esquerda, mas não tinha como, cara. E tinha sempre a escolinha na nossa cidade, eu cismava, eu sempre queria jogar no time mais velho. Eu não queria jogar no time pequeno, eu queria jogar no meio dos maiores, né? Mas não tinha vaga, cara, não tinha condição de jogar ali. Então eu fui para a escolinha, na linha ainda, mas depois eu jogava na linha, na escolinha, na época de 12 anos, né? 12, 13 anos. E foi quando eu comecei a jogar no gol, foi o seguinte, a gente foi fazer um jogo numa cidade próxima, que era fazia divisa com o Domingos Martins, que chamava Viana, já perto da Grande Vitória, e faltou o goleiro. O nosso goleiro da escolinha não foi e eu fui pro gol. E fui muito bem nesse jogo, né? Ah, olha só como acontecem essas coisas, André. Joguei no gol, fui bem. A semana seguinte, o treinador desse time do Viana me convocou, me chamou para jogar a Copa Gavetinha, que ele não tinha goleiro. Eu tinha idade para jogar. Foi quando o Vasco, né, me chamou. Uma única vez que eu joguei contra os caras, que o time da minha cidade não participava da Copa Gavetinha. Quando é para Aí eu fui ser, jogar né? a Copa Gavetinha pelo Viana, né? E foi quando o pessoal do Vasco me viu lá, né? Foi o Nelson, me Em viu 2 jogando. anos, né? Passou de ponta esquerda para goleiro da seleção Coisa sub-17 do rápida, Brasil. coisa rápida. Na verdade, eu tinha 12 anos, eu queria jogar no meio dos 17 lá e eu sempre era cumprido, né? Achava que tinha condição, mas não tinha condição nenhuma. Eu era ponta esquerda, ia para lateral esquerda, zagueiro, falei, agora vamos pro gol, né? É que também, sabe o que acontece, o Fernando e o André? Meu pai foi goleiro, né? Então tem uma família praticamente de goleiro. Meu pai foi goleiro, o irmão do meu pai foi goleiro, inclusive do Fluminense, né? O primeiro Legal, título da Copa São Paulo era meu tio goleiro, do Fluminense, Que legal. que legal. na Sub-20, né? E isso, o Roberto. Meu pai foi goleiro do Fluminense, treinou com o Castilho, né? Lógico, na época deles ali, né? E não chegou a Se jogar, você mas ficou muito se tempo vira lá no Fluminense. atacante, seria uma reparação histórica, então, né, Germano? Você ia Exatamente. descontar Pois os gols que é. a família sofreu. Eu acho que acho que era a preocupação do meu pai, o negócio de ficar tomando gol, cara. É E isso que eu por ia parte, dizer. e pelo lado da minha mãe, eu tenho um tio também que foi goleiro do Rio Branco, em Vitória, né? No meu estado natal. Jogou no Entrerriense, aqui no Rio de Janeiro também, no Carioca. No Goitacás, acho que ele jogou também. Também era goleiro, né? Não Então foi eu tão fui por pegando. acaso, então, né? Não, pois é, rapaz, não tem. E é todo mundo alto, né? Muito alto, tá? E eu já, quando eu vim pro Vasco, cara, eu tinha 14 anos, já tinha 1,82 m. Então acho que eu vim mais pela altura Caramba. do que por. Cara, porque na verdade eu aprendi tudo no Vasco, né? Cair no chão, fazer todos os movimentos, foi tudo no Vasco dando. Ô, Germano, você falou que você acabou não virando ponta, e até brinquei que seria uma reparação histórica dos gols, mas a Aham. gente achou um gol seu, não sei se você lembra, mas pelo menos um golzinho você marcou Ah, na deixa eu. carreira. Deixa eu. Peraí, só tirar aqui a telinha aqui. Vê se você vai conseguir ver e vai lembrar disso aqui. Cara, esse jogo aí foi na. Não Foi me recordo se longe, foi na hein? Grécia, se foi, Foi, foi na Grécia ou na Rússia. foi na Não me Rússia. Na recordo. É que Rússia, né? Contra o Atlético de Madrid. Exato, contra o Exato. Molina, que foi para a Copa de 98, assim como Molina, você. exatamente. Nesse jogo aí, esse jogo era. Se a gente passa nos pênaltis aí, a gente é para a final do torneio, né? Cara, nessa cobrança de pênalti aí, eu peguei os 6 primeiros pênaltis que eu peguei. E a gente Caramba. conseguiu perder a penalidade ainda. Agora, a Porque batida do depois ficou naquela. pênalti Eu peguei 3, a gente perdeu 3 e ficou naquela. Foi 12-11. Foi 12-11 Isso. Aí, na disputa de aí, eu, pênalti. ba- aí eu bati o pênalti e consegui fazer o gol. Quase que o agora Molina pega, né?
Agora, a batida foi de goleiro, não foi de ponta esquerda, não, né? Não, foi, fecha o olho e solta a perna. Nada de fazer graça. Mas a gente Legal. estava conversando, né, Germano, sobre o início da sua carreira, você comentou da base. A gente acaba também vinculando você muito ao Antônio Lopes, por exemplo, né, que foi treinador do Vasco durante muitos anos, na Muito década de tempo, né? 90 ali com você. Mas seu início, na verdade, foi com o Zagallo, né? Como profissional, pelo menos, se não me engano, a sua estreia, ali com 20 anos de idade, o Zagallo era o treinador Sim, do Vasco. E como foi, queria isso saber de você, mesmo. como foi esse início muito jovem, porque a gente vê goleiro hoje em dia surgir mais com 23, 24, 25. O próprio Elton, né, que se substituiu, já estava no Vasco há muito tempo e não tinha chance ali como titular, já estava com seus 22 para 23 anos ali quando ganhou oportunidade. Você com 20 anos já ganhando a primeira chance ali com o Zagallo em 1990. Como é que foi essa convivência com o Zagallo, esse oposto, né, alguém tão experiente, você iniciando e seu início ali como profissional? E só um Pois é, cara. parêntese também, Germano, que o Zagallo foi quem te levou também à Copa de 98. Então acredito que o Zagallo 98, tenha Pois é. também uma importância muito grande na sua carreira, assim como o Antônio exatamente. Lopes, que você já citou, né? O professor Zagallo foi fundamental no início da minha carreira, né? Em 90, o nosso maior ídolo era o ataque, né? Um gol de Vascaíno. Então o Tubo ali, era o último ano de sub-20, o Tubo para ficar na reserva, na reserva. Né? Ficava ali Regis, com outros goleiros, era o terceiro, às vezes revezava ali. E o Zagallo vem para o Vasco da Gama, né? E ele me colocou para jogar já em alguns jogos preparativos. A gente ia para Paraíba do Sul, né, fazer pré-temporada. A gente ia sempre 28 do Rio de Janeiro, ou de Minas, ali para Lambari, para Caxambu, São Lourenço. Então o Zagallo começou a me colocar para jogar em alguns jogos. Né? A Cássio jogava meio tempo, no início de preparação eu jogava às vezes um jogo ou outro. E às vezes ia bem nesses jogos, né? Eu me recordo que um belo dia o Zagallo falou, pô, esse menino aí vai dar caldo, né? Pro Eurico, falou pro Eurico. Eu falei, que nada, muito novo, tem que jogar primeiro. Aquela delicadeza toda. E eu tive a oportunidade de jogar assim, porque em 90, no final do ano, teve um torneio de verão. Não sei se vocês se recordam, acho que alguns clubes do Rio ficaram fora, né, da Torneio fase Adolfo Bloch, eu classificatória. acho, não foi? Torneio É, extra foi, Adolfo Bloch. É. fizeram um torneio de verão, né, e praticamente o Vasco jogou quase que não vinha jogando. Né? Jogou eu, a Cássio não jogou, o torneio de verão jogou o Andrade, que estava no Vasco, o Tato, que estava no Vasco, vários jogadores que não só jogavam meio tempo no time principal. E nesse campeonato jogou o Vasco, Botafogo, Fluminense e eu acho que o Madureira. Foi o Madureira que jogou, que participou desse torneio. E a gente foi campeão do torneio de verão. Eu jogando ali, foi minha primeira aparição ali no gol principal do Vasco. Né? Depois, eu tive a possibilidade de jogar já no brasileiro mesmo, quando o ataque se contunde contra o Botafogo. Né? Uma frente dividida com um Bugita, ali na entrada da área, e o ataque está contundido e eu entro nesse jogo. O Vasco estava ganhando de 1-0 já, mas o time do Botafogo era um timaço. Né? Era Valdeir, Renato Gaúcho, Roberto Santos, Roberto Dias, Um belo teste, né, né? Tinha um Germano? timaço. Hã? Um Um belo belo teste, né? Paulo Roberto, lateral, um grande teste, né? E eu fui bem, a gente ganhou esse jogo de 3-0. Eu estava até vendo esse jogo, cara. Eu querendo driblar o Renato Gaúcho, ele quase me atropelou, passou por cima, nem notei a placa. E, e depois desse jogo, eu joguei em casa também contra São Paulo. Vasco e São Paulo em São Januário. O Acácio ainda estava se recuperando, né? Esse jogo foi 2-2. Então, esse início com o professor Zagallo no ano de 90, né, 1990, o torneio de verão que a gente conquistou ali foi muito bacana. Legal. A gente está falando bastante do seu começo com a camisa do Vasco, Carlos Germano, e eu acho que um episódio ocorrido em fevereiro desse ano
provavelmente fez com que você passasse um filme na cabeça lembrando do seu início, que foi o duelo pelo Campeonato Carioca entre Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica, né? Você até postou um vídeo nas suas redes sociais sendo aclamado pela torcida do Vasco nas arquibancadas. Foi a primeira oportunidade, a única oportunidade que você teve de encontrar o torcedor vascaíno no seu estado natal, no Espírito Santo, e como é que foi esse reencontro lá com os vascaínos? Sim, assim, não a primeira vez, né? Assim, depois de parar de jogar, hoje eu trabalho como subsecretário de Estado do Espírito Santo, né, de esporte e lazer. Esse jogo, especificamente, o Vasco ia me fazer uma homenagem, como foi feito, né? Tem também a foto lá, eu e o Léo Jardim, segurando uma camisa que eu ganhei do Vasco da Gama com meu nome. E seria feito também a homenagem para o Giovanni, só que o Giovanni não pôde participar, estava meio debilitado, né? Não. No nível de saúde, não pôde participar, mas os filhos dele, do Giovanni, estavam lá. Então eu fui homenageado pelo Vasco. Já havia ido em outros jogos do Vasco ali em Kleber Andrade, até um ano passado mesmo, Volta Redonda do Vasco, até do Pedro Raul, né? A camisa do Vasco ali em Kleber Sim. Andrade. Mas assim, eu entrando no campo ali, passando em frente à torcida e sendo ovacionado ali, foi a primeira vez. No meu estado natal, foi a primeira vez. Já havia jogado lá, né? Em 95, contra o Guarani, contra o Paraná Clube. Eu jogando, mas, assim, como parado já, indo ali torcer pelo meu Vasco, foi a primeira vez e a, e a recepção que tive foi maravilhosa com a torcida vascaína. Germano, você estava comentando, né, que quando começa na carreira, o jogador de futebol, né, não pensa em metas, né? Tipo, não pensa, você pensa talvez a curto prazo, né, ganhar o campeonato que está disputando. Você nunca imagina se tornar talvez o ídolo do tamanho que você tem hoje. Teve algum momento, assim, da sua carreira que te deu esse estalo de eu sou um ídolo do Vasco, eu tenho esse tamanho dentro do clube, ou isso você só percebe depois que para? Se às vezes durante a carreira o jogador às vezes não consegue nem perceber o tamanho dele. Mas teve algum momento assim que deu esse estalo em eu sou um Não, ídolo do Vasco da Gama? não, André, até hoje a gente fica meio assim, sem jeito, né? Da forma que você é recebido e tratado com carinho, né? Pelo torcedor vascaíno. André e Fernando, a gente consegue ter uma noção exata. Eu faço alguns eventos, né, com torcedores vascaínos, não somente aqui no estado do Rio de Janeiro, nem no Espírito Santo, mas pelo Brasil todo. Né? Então, geralmente, vou eu e mais um companheiro, a gente Forato, Mauro Galvão, Giovanni, fiz com o Giovanni já na Cuiabá uma vez. Então, aí você tem a noção de que realmente você representa, né? E você tem que dar valor a isso. Né? Você tem que abraçar essa causa. Eu acho que é importante para o próprio clube perceber isso também, porque é legal, é bem bacana. Você chega em qualquer parte do Brasil, o pessoal te abraça, te beija, te ajoelha, quer segurar a sua mão, entendeu? E isso é legal demais. Então a gente não tinha essa dimensão até depois de parar de jogar futebol e começar a participar de alguns eventos com nossos torcedores vascaínos, né? E isso não tem preço, André, não tem preço, cara. Isso daí você leva para a sua vida toda, né? E, a, e aí você vê a sua importância, né? Pelos títulos que você conquistou, pelo seu tempo de casa dentro do Vasco da Gama, por você ter sido criado dentro de um clube gigantesco igual o Vasco, né? O Vasco sempre foi uma família e eu me via dessa forma ali dentro, né? E é isso. A gente não tem essa noção, né? A gente Talvez até seja o maior troféu, Germano. é Talvez o seja maior o maior. troféu que a gente tem. Eu comento, André e Fernando, assim, as pessoas chegam para você e falam, pô, mano, é Libertadores da América, claro que é. Né? No centenário você conquistar a América é maravilhoso, mas assim, você ser lembrado por um clube, né? Eu sou o Carlos Germano do Vasco, então vira sobrenome, né? Igual o Roberto Verdade. Dinamite, que o Dinamite virou sobrenome, e também é o Roberto Dinamite do Vasco, né? O Carlos Germano do Vasco, o Mundo do Vasco, o Juninho Pernambucano do Vasco, então a gente já tem um sobrenome, né? A gente tem
A gente tem um carimbo ali, né? O pessoal pegou para carimbo e carimbou e falou, você tá o Germano do Vasco. Então isso aí, para mim, é o meu maior troféu, cara. Você conquistar essa marca, né? De ser lembrado dessa forma. Às vezes você está passeando no Rio de Janeiro, no meu estado natal, que é o Espírito Santo. Então o pessoal para, se aborda na rua, ou então você escuta o pessoal comentar, aquele rapaz ali está o Germano do Vasco. Então é muito bacana. Agora, Germano, a gente está falando bastante do reconhecimento do torcedor do Vasco ao ídolo Carlos Germano. Se a gente pegar como exemplo alguns jogadores importantes que foram até seus contemporâneos no Vasco, como o Edmundo e o Pedrinho, por exemplo, eles tiveram jogos de despedida, né? Você sentiu falta de um jogo de despedida com a camisa do Vasco em São Januário? Senti falta assim também. Senti falta. Eu comentei já com alguns amigos meus de imprensa, né, alguns amigos que tem podcast, que a gente bate papo, às vezes até em live, algumas lives que a gente faz, e eu senti falta, assim, eu sinto falta, né, de não ter feito uma despedida em São Januário, né, que eu fui criado, né, foi criador do mundo, do Pedrinho, é maravilhoso, eu tive presente, foi muito legal, é bom você participar, o retorno do Juninho, né, então eu estava presente ali como treinador de goleiro, a gente poder receber o Juninho de volta, né, mas eu senti falta de um jogo de despedida, né, mas isso faz parte, cara, é muito ídolo, O muita carinho gente do torcedor acho que pra compensa, né? compensa, lógico, cara, eu não tenho, você pisa em São Januário ali, a atmosfera ali é maravilhosa. Agora, em 2020, na Vasco TV, teve uma homenagem muito bacana a você também. Foi ali no auge da pandemia, né? O Elton falou, o Fernando Praz também falou. Foi um momento muito bacana. Você ficou bastante emocionado também. Muito, Acredito que seja um muito, momento inesquecível para você também, né, Germano? também, eu tenho guardado, Fernando, essa matéria, né, do Vasco TV, tenho marcado comentários do pessoal, e o que me pegou mais surpresa foi o Elton, né, comentário do Depoimento muito Elton, legal dele. muito firme, né, ali em relação ao que ele passava, e a gente não sabia, né, cara, a gente está ali no dia a dia trabalhando junto, a mesma profissão, a mesma posição, né, assim, o Elton me confidenciou uma coisa que na minha cabeça era parecido com o que eu passei também, né. Quando a gente comentou antes sobre o torneio de verão que eu fui campeão, em Campos Galo, na verdade o Acácio não quis jogar. Na verdade o Acácio disse, mano, vai lá jogar. Ele praticamente estava me preparando para entrar no lugar dele. Eu sabia que eu tive muita sorte também, quer dizer, eu subi no momento em que o Acácio está praticamente mais um ano, tendo um passe livre para poder seguir o caminho dele, ou continuar no clube, ou seguir o caminho como ele fez, que foi para Portugal. Né? E aconteceu na minha depoimento do Alto, foi basicamente isso. Quando termina o Campeonato Brasileiro, que a gente não tem chance, é formada uma seletiva com alguns clubes e eu não joguei. Eu coloquei, foi o Elton que foi jogar. Né? A gente conversa ali com o pessoal da comissão técnica, né? Com os médicos e eu estava, na verdade, me preparando para o Mundial que seria logo depois, né? No ano de 2000. E o Elton que foi preparado ali para. É bem bacana, o Elton fala isso com uma tranquilidade, né? Uma gratidão que faz parte, Verdade. de todos ali. Né? Da mesma forma como o Elton saiu, também já tinha um Fábio ali aguardando o momento para poder jogar. Né? Mas na nossa situação foi uma situação assim, mais tranquila, mais light. Né? A gente tem tempo, né? O Elton jogou os jogos, foi muito bem. Tanto é que depois jogou o Mundial muito bem também. E depois, quando o Vasco por 2 anos, ganhando títulos importantes. Então, o depoimento do Elton realmente me emocionou muito. E eu guardei essa matéria, foi muito bacana. Você comentou, Germano, sobre essa preparação, essa transição, né? Mas naquele momento eu acho que você ainda queria ficar no Vasco, né? Então você estava se preparando para o Mundial. Seu último jogo foi contra o Raja Casablanca, se eu não me engano, no fim ali de 99, né? Às vésperas do Mundial que foi no início de 2000. E você até comentou antes sobre o Eurico, vou acabar emendando uma coisa na outra, porque eu lembro bem, em 97, por exemplo,
teve um período que você ficou até sem jogar no início do Brasileiro por conta de renovação de contrato e tinha essa rixa de... Era outra época também do futebol, né? Tinha a lei do passe ainda, o jogador muitas vezes ficava preso ao clube, então também. tinha ali, era afastado, aí depois tinha uma renovação, aconteceu isso com você em 97 e nessa de 99 para 2000, sua saída também acabou não sendo, de uma certa maneira, amigável e talvez até por isso tenha faltado essa despedida da maneira que você queria, né? Realmente jogando e atuando. Como era essa sua relação com o Eurico? Como foi essa sua relação com o Eurico? Porque em 2004 você chegou a ser anunciado, inclusive, para voltar para o Vasco. Eu lembro disso que já, perto do fim da sua carreira você acabou parando cedo, pelo menos na minha visão, acabou parando cedo, goleiro com 35, 36 anos, do seu nível principalmente, costuma dar caldo ainda, né? Rende bem. E em 2004 você teve essa quase volta ao Vasco, acabou não voltando. E na época o Eurico era o presidente também, se falava que ele não queria você lá. Como foi essa sua relação com o Eurico, já que você passou a década de 90 toda como goleiro do Vasco, ídolo do Vasco, e o Eurico também como um símbolo do Vasco daquele período. Como, como, como foi esse período, né? Como era a relação sua com o Eurico? André, minha relação com ele sempre foi muito boa, né? Mas, assim, da forma que você vai crescendo no clube, né, as coisas vão mudando também. Né? Até, principalmente, nessas situações que foram praticamente as duas, envolvendo o contrato, né, da permanência ou não. Em 97 foi dessa forma. O motivo de eu ter ficado afastado um bom tempo no brasileiro, na verdade, eu jogo só 14 partidas naquele brasileiro de 97, 14 últimas partidas. Sim. Né? Foi o tempo que eu fiquei afastado. Eu volto de uma Copa do Mundo, eu volto de uma Copa América e de uma Copa das Confederações, sem contrato e já emenda ali, já fico sem jogar, né? Nem treinar no clube eu poderia. Mas isso era tudo um meio de pressão, né? Sim. Pressão. Era uma coisa que a gente achava horrível na época, e eu acho ruim isso hoje também. Né? Porque se bem que mudaram as leis, né? Na época que você bem ficou, a sua parte era estipulada na federação, o clube que pegasse com recurso poderia pagar, depois está estudando na federação, e você pertenceria a esse clube, ou não, se você assinasse ou não com esse clube, lógico, também, né? Também tinha essa parte. Mas, de certa forma, você ficava preso ao clube que formatou o Vasco, então, eu passo ali na federação, se ninguém pagar, automaticamente Não eu tenho que saía, né? reduzir o que eu imaginava para poder permanecer no clube para seguir minha vida. Né? Aí depois veio a lei do passe. Né? Veio a lei do passe e, e nesse ano que eu praticamente fico fora do Mundial, André, eu foi um ano, assim, de 99, foi um ano meio conturbado, porque eu estava indo na seleção também, algumas vezes, né? Estava indo eu e Dida, convocado sempre ali pelo professor Vanderlei Luxemburgo, né? Em outros treinadores, Leão mesmo, colocou a gente É. junto. E a gente dividia até o quarto, eu e Dida, no período de 99. E até então, naquele ano de 99, quando acaba o Carioca, né, como meu empresário tinha um acerto com o Dr. Eurico, né, e com o Corinthians, que eu iria ser negociado para o Corinthians. As coisas já estavam todas certas já. Eram 4 anos de contrato, tudo certo, e eu falei que não iria. Eu iria jogar o Mundial pelo Vasco. Embora o Corinthians jogasse o Mundial também, mas a minha alegria seria dar esse título de clube, né? E E o fui Dida era o formado. goleiro do Corinthians, né? Não, o Dida foi depois que o Foi Dida foi. depois? Depois que eu falei que não iria, a gente estava na seleção, deitado aqui, o cara falou assim, mano, então você vai levar o Dida. Eu falei, não, pode levar que eu vou ficar no Vasco, tentar que eu falo isso para ele. Assim, ó, se me negociar pro Corinthians, eu não vou assinar. Ele falou, não, você vai ficar onde você quiser. Aí eu permaneci no clube, porém, no final desse ano de 99, teve toda uma especulação de que eu iria para o Santos, e o Mauro Galvão iria não sei para onde, então Antônio Lopes depois de trabalho iria para outro clube. Então, essas especulações de 15 anos Sim. eram normais, que com certeza aconteceriam, né? Quer dizer, goleiro de seleção brasileira, né? Com uma possibilidade de um passe livre, né? Aquela situação ia terminar meu contrato com o Vasco e eu ia ter um passe livre, que já eram outras leis, né? E quando o Santos veio em cima,
para conversar, que eu falei que não, só depois do Mundial que a gente poderia falar alguma coisa, né? E aí, esse me a nível de imprensa, eu não estou bem dentro de São Januário, né? Do Teorico, ficou muito chateado na época, né? Me afastou, eu joguei esse primeiro jogo do Casa Branca, depois esse jogo amistoso eu não joguei, não participei, e fiquei fora do Mundial. Né? Por quê? Por quê, André? Porque eu tinha meu contrato terminava dia 21 de dezembro. O Mundial começava dia 3, eu acho que 3 de janeiro, dia 7 de janeiro, não me recordo. Não. Eu acho que dia 7, eu acho que antes teve um amistoso ainda. Nesse amistoso eu não joguei, jogou até o Léo. Seleção da Rapaz, e Argélia, se eu aí, não me engano. eu Vasco acho e que Seleção sim, da e Argélia e São aí, Januário. É. continuar, isso mesmo. E eu fiquei sabendo na reunião com o Lopes que eu não jogaria esse jogo, eu estava cansado. Porque o que aconteceu, cara? O Vasco me propôs assinar uma prorrogação que eu não queria assinar, de um mês. É, porque no meu contrato dizia o seguinte, que eu teria passe livre no final do ano. Eu teria passe livre no final do ano. Na verdade, isso eu nem a lei do passe ainda. Né? Acho que no meu contrato estava que eu teria passe livre no final do ano e automaticamente na prorrogação teria de um mês, teria que vir os mesmos termos que vieram. Né? Que veio, né, esse termo. Assinei a prorrogação, que não queria assinar, eu queria mais 2 anos de contrato. Eu até entendi na época, se eu for campeão, maravilha, o Vasco queria para os embora, eu também fui embora. Aí mesmo assim, como eu queria jogar pelo Vasco, assinei a prorrogação e fui afastado. Assinei a prorrogação numa noite e no outro dia eu fui afastado, para não jogar o Mundial. E essa prorrogação minha que tinha a continuação do meu passe livre foi adulterada, dizendo que eu não tinha passe livre. Até para poder sair para o Santos teve que praticamente comprar o meu passe. É uma coisa que depois foi descontado meu, porque na época eu negocio com o Santos que eu tenho parte livre e depois eu não tenho, e o Santos tem Não. que pagar por isso, né, e depois o Santos descontou meu isso aí. Mas foram águas passadas, depois eu retornei a São Januário para manter minha forma, eu estava voltando de Portugal, né, depois de quase Uhum. parando de jogar, fico 2 meses em São Januário, reato minha amizade com o meteorito normalmente, tanto é aquele que me deixa treinar no clube, abriu as portas. É uma história engraçada essa aí também. Né? Pode prosseguir nessa resenha? Posso Claro. continuar falando? Deve. Então, Claro, por favor. eu volto de Portugal, né? A gente estava arranhado ainda pelo final do Mundial, e já passavam quase 8 anos. E eu volto de Portugal. 8 anos? 5 anos. Eu volto de Portugal, volto para o Brasil, querendo manter a forma, tem que manter a forma. Eu vou ficar centenário, né? Vou pedir, mas quem é o presidente? Doutor Eurico. Será que vai deixar? Será que não vai? E aí eu peço uma reunião com ele, na sala dele, e me arrumou essa reunião na época, foi o Paulo Reis, né? O Romário ainda havia dado um toque também para me receber, mas o Paulo Reis que promove essa reunião, que era advogado do clube, e ainda eu tinha algumas causas com o clube. Né? E, rapaz, eu sento em frente a ele e aí eu começo a conversar, né? Só que doutor Vitor, eu estou voltando de Portugal, eu queria manter a forma. Queria, como eu sou em Januário, eu posso treinar separado, no dia que eu não for treinar, eu fico treinando de goleiro separado, não tem problema nenhum. Eles vierem treinar à tarde, eu treino de manhã, só para não ficar parado, de repente tem mais alguma lenhazinha para queimar aí, né? Mas vamos ver se jogar. Aí ele balança a cabeça negativamente, dizendo que não, né? Eu falei, cara, ferrou, né? Aí ele manda eu levantar da cadeira onde eu estava, aí começa a andar comigo dentro da sala dele, que era cheio de quadros, né? Aí ele falava, você estava nesse quadro, que é quadro de campeão, né? Você está nesse quadro, não, nesse aqui não, nesse placar. Ele fez nesse quadro que você está, aí a gente volta a sentar e fala, mano, você pode treinar na hora que você quiser, pode treinar com grupo, quando que você quiser, se quiser treinando de goleiro separado para você particular, eu arrumo. Aí eu falei, pô, então maravilha, né? Eu fiquei treinando lá um tempo, uns Legal. 2 meses, né? E aí eu comecei a ver que não estava assim, mais acompanhando a rapaziada mais nova, né? No treinamento. Lógico que tinha experiência e tudo, mas eu que gostava de treinar muito, eu não estava acompanhando mais o pessoal que era o Roberto e o Cássio, né? O goleiro. Aí eu fui parando aos poucos, mas depois eu falei, comecei a jogo para de jogar, aí desisti. Fiquei criando de 2006.
Aí parei de jogar bola. Mas Agora, chegou a ter Germano, uma proposta para voltar ali nesse Aí sim, finalzinho? por exemplo, mesmo tendo saído do Vasco, aquela coisa toda, mas quando eu volto e decido parar de jogar, poderia ter feito um joguinho ali, né? Eu teria que gostava de fazer esses jogos. pois é. É. Ia ser bacana. Agora, Ah, Germano, você é, detalhou um pouquinho desse imbróglio para renovação ali próximo do Mundial, né, no ano de 2000. Em 97, você disse também, teve um imbróglio ali, uma dificuldade para renovar com o Vasco. isso. E o Flamengo queria muito a sua contratação, né? O Kleber Teve, Leite teve queria um demais episódio. você lá no Flamengo. E teve a sua participação para dizer, olha, não quero ir para o Flamengo. Como é que foi a diretoria do Vasco também lidando com esse desejo do Flamengo em contar com você? Cara, o que acontece, Fernando? Eu estava afastado, né? Como eu te disse, eu estava afastado, eu treinava ali na Lagoa, correndo no da Lagoa, no Bosque da Barra. Na verdade, na verdade, ali eu não poderia nem utilizar os preparadores físicos do Vasco, né? Eles estavam também proibidos de me dar treino, né? Até para eu amolecer e aceitar o contrato. E, e aí meu passe é fixado. Desde o momento que o seu passe é fixado na federação, o Vasco não teria mais, se chegasse um clube ali com esse valor, poderia depositar, ou antes conversaria comigo, né? Fazer um negócio salarial, base salarial, e depois fazia o dinheiro, né? Até conversei com o Paulo Jônio na época que era o surgiu na época do Flamengo. O Plínio, a gente bateu um papo e tudo mais. E eu falei que ia ser muito difícil, né? Porque toda a minha ligação com o Vasco vestia a camisa do Flamengo. É muito difícil para a gente que está acostumado a um clube 10 anos ali, você sair assim dessa forma, ia ser muito ruim. Lógico, tem um lado profissional e tudo mais. E aí, cara, nesse meio tempo, acho que o Kleberley, acho que o Flamengo estava para receber um recurso, acho que da venda do Marcelinho, do Valência, acho que era isso na época. Eu acho que o Kleber Leite ia da Espanha receber esse valor e parece que faria o depósito, né? Acho que foi o E Romário eu pro falei, Valência em 97. será Acho que que o foi? Eu Romário não tem me uma saída recordo. ali pro. É, acho que o Romário vai Eu não me pro Valência em recordo 97. em 97, então eu não me recordo muito bem qual seria esse recurso que viria para fazer esse depósito, mas eu não, eu falei que não daria para, não teria como, né? Até queimar todas as minhas fichas em negociação com o Vasco da Gama, não teria como resolver dessa forma. E eu também tinha uma negociação em andamento com o Fluminense, mas essa concorrência o Vasco já estava participando também. O próprio Vasco já sabia, tanto é que o Vasco, o Dr. Dito com o Álvaro Barcelos na época, eles estavam negociando a minha ida para o Fluminense, né? E, só que era por empréstimo, e eu falei com o presidente Álvaro Barcelos que não iria para o Fluminense por empréstimo. Tinha que ser gente definitivo, porque eu jogaria um ano e depois voltar para o Vasco, né? Com toda essa confusão que estava, ia ficar muito ruim. Então eu não fui. E não acertei com nenhum dos dois. Nem com o Fluminense, nem com o Flamengo. Tanto é que depois disso, acho que 2 semanas depois, eu vou uma semana depois eu vou a São Januário receber, que a gente recebia a convocação pelo clube, né? Eu tinha que ir lá pegar a convocação. Depois foi Zagallo, e eu, quando eu fui receber essa convocação nas mãos do professor Jair, ele falou que poderia voltar normalmente a treinar no clube, né? Com um grupo, normalmente, não teria problema nenhum, estava liberado para voltar a treinar no clube. E uma semana depois disso aí, a gente resolveu o contrato. O contrato era o mais fácil, o problema era algumas coisas que estavam para trás que tinham que ser resolvidas, né? Resolveu. E foi tudo resolvido. Na época, o Reinaldo Pito assumiu essa está sendo um empresário, né, no momento, depois o Reinaldo Pito virou empresário meio do Pimentel, e dentro de 2 semanas as coisas foram resolvidas. Legal. Acho que essa sua postura também, Germano, faz com que a idolatria do torcedor do Vasco seja muito grande por você, né? Por essa postura de É, lealdade são, também é, à camisa do é, Vasco. são, são algumas coisas que pesam, né? Porque lá atrás tomam algumas decisões que lá na frente faz uma diferença enorme, né? Lógico que tiveram muitos outros amigos meus que jogaram no Vasco, jogaram no Flamengo, não tem problema nenhum, são ídolos de Vasco, né? Mas assim, naquele momento ali que eu estava em negociação com o Vasco ainda, não tinha por que eu abrir para escutar mais ninguém, entendeu? Primeiro eu tinha que esperar sanar todas as
proposta do clube e minha também, né? Pra gente poder resolver. Não tem como, vou acertar com o Palmeiras se eu quero ficar no Vasco. Como é isso? Não É, existe isso. pois é. Então não poderia também enganar os outros, né? Também é chato isso também. Dos atletas que atuaram ao seu lado no Vasco, qual seria a sua seleção, os melhores jogadores que atuaram ao seu lado no Vasco da Gama? Tem ela prontinha aí ou tem que pensar um pouquinho? Não, já tenho, já fiz isso há bastante tempo. Tá prontinho aqui, sim. Vou passar para vocês Goleiro. aqui. Alguma dúvida no goleiro, não, né? Não, isso aí é titular absoluto. Carlos Germano, né? Eu, o Goleiro e ponta capitão. Não, esquerda. brincadeira, não tem como ser capitão. O time que eu vou montar não tem como ser capitão. Eu vou montar a seleção de jogadores que eu joguei do lado. Porque tem dois deles que eu não joguei no Vasco, mas que fariam parte da minha seleção, que é o Mazinho e o Romário. O Romário, às vezes, eu tive um Vasco e não joguei com ele, eu joguei com o Romário na seleção. Né? E o Mazinho, a gente morou na construção junto, ele é mais velho do que eu e tal, mas eu não subi o Mazinho, ele não estava no Vasco mais. Né? Então vamos lá. Carlos Germano, Pimentel, Mauro Galvão, Ricardo Rocha, Felipe, Luizinho Quintanilha, Ramon Juninho Pernambucano, Pedrinho, Dinamite e Edmundo. Então é o meu time. Só tem como chamar de seleção um time desse mesmo, né, Se Garoni? tivesse que colocar mais um ali, que eu joguei de lado, tem vários, é muita gente boa, tem o Marquilha, tem o Giovanni ali, né, também que faria parte do time. Ainda dá pra gente considerar que você jogou com o Romário ali no finalzinho, na preparação pro Mundial. Foi o momento que o Romário voltou, né? Aquele contra o Pois Santa é, mas Cruz, Raja Casablanca, a gente ainda dá uma cavadinha e coloca ali. O caso do Mazinho também, né? Porque você tava na base ali do Vasco quando o Romário tava no profissional saindo. ele deu o Marzinho era, de 20 na época era sub-15. E, Germano, falando em time, né? Você que viveu esse Vasco da década de 90 todo, né? Do time tricampeão carioca até o time campeão brasileiro, campeão de Libertadores e preparatório ali para o time de 2000. Qual foi o melhor time que você jogou? Né? Sem fazer esse misto, essa seleção toda da galera que jogou em 92, pessoal que jogou em 98. Qual foi o melhor time, aquele time de 92 que ainda tinha Edmundo e Dinamite em fim de carreira, o time de 94 que teve o Denner ali, uma passagem muito curta, até te perguntar o impacto, né, do Denner ali naquele período, teve Ricardo Rocha em 94, ou o time de 97 e 98, né, 97 com o Edmundo e Evair, 98 com Luizão e Donizete. Se fosse escolher um Vasco da sua vida, qual foi o grande Vasco que você jogou? Para mim, cara, para mim mesmo, o maior dele foi em 97. Porque foi onde foi construído o título de 97, aquele grupo, e para depois a Libertadores da América. Né? Então, o grupo de 97 foi maravilhoso. Eu tenho muito carinho mesmo, enorme, pelo grupo de 94, esse campeonato carioca. Né? Porque se você for ver bem aquela final contra o Fluminense, né, do carioca, na final mesmo, a gente tinha dois jogadores que não foram formados em casa, que era o Alexandre Torres e o Ricardo Rocha. Tinha mais um que era o Luizinho, só que o Luizinho ficou de fora e jogou o França, que também foi formado em São Januário. Sim. Então a gente tinha 9 jogadores formados na base do Vasco da Gama e campeão carioca. E também que Torres então tem muito carinho por esse grupo de 94 também. Mas o de 97 foi maravilhoso, né? Toda aquela formação, aquele início difícil, depois o time foi se ajeitando, né? Jogadores inteligentíssimos jogando junto ali, o Bahia, o Mundo, né? A torcida do Mauro Galvão lá atrás, liderando todo o time inteiro. Então foi maravilhoso. O time foi muito bom. Legal. Germano, agora eu vou te fazer meio que duas perguntas em uma. Você foi vice-campeão do mundo pelo Vasco, perdendo para o Real Madrid naquele jogo incrível, né, que o Vasco poderia ter vencido. Verdade. Até hoje o torcedor do Vasco fica ali com aquela derrota engasgada na garganta, né? Foi vice-campeão do mundo também com a seleção brasileira na Copa de 98, a única Copa que você disputou com a amarelinha.
poderia ter disputado aquele Mundial de 2000, que você falou no bloco anterior, e poderia também ter disputado a Copa do Mundo de 2002, né, pela seleção brasileira. Você fez até parte do grupo em 2001, convocado ali pelo Emerson Leão, depois da chegada do Filipão, que você acabou não sendo mais convocado e não conseguiu disputar a sua segunda Copa do Mundo. Aí a primeira pergunta que eu te faço: essas aí foram talvez as suas maiores frustrações no futebol, esses vice-campeonatos e ter batido na trave também para disputar o Mundial pelo Vasco e pela seleção em 2002? E a segunda pergunta que eu te faço, essa eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil. Se você pudesse escolher ser campeão do mundo com o Vasco, titular da equipe naquele Mundial contra o Real Madrid em 98, ou campeão mundial com a seleção brasileira em 98, perdão, sendo reserva do Tafarel, o que você escolheria? Campeão mundial pelo Vasco ou pela seleção brasileira? Bom, Fernando, vamos lá. Primeiro, né, as condições que ser vice-campeão pelo Vasco, pela seleção brasileira ali em 98, mesmo ano, né? E também a Copa de 2002, que poderia estar presente também. Também não fui para aquela Copa devido a um torneio que eu tive no Santos também, né, de transferência minha para o Internacional, também estava na justiça, parte também, o Santos também não liberou, e eu perdi praticamente 6 meses ali. Quer dizer, quando eu consegui uma transferência, seria para o Botafogo, em 2002, eu só ia jogar depois o brasileiro em agosto, né? Quer dizer, então eu não joguei nem o Paulista, nem o Carioca, não joguei nada, fiquei parado. Tanto é que eu estava no Maracanã nesse ano, assistindo um jogo do Vasco, e encontrei o professor Lopes na subida do elevador, e ele me cobrou isso. O Felipão também está convocado, mas ele não joga, cara. Infelizmente, só em agosto agora, cara, depois da Copa. Não tem nenhuma. Então eu perdi realmente aquela Copa de 2002, eu poderia estar presente, né? Justamente porque eu não estava fazendo torcida nenhum, eu não fui para 2002. E, e, a, e a perda que a gente teve de 98 e de 98 também, pelo Vasco e pela seleção brasileira, né? Uhum. Pelo Vasco, ali foi uma situação mais difícil, porque o Vasco foi muito superior ao Real Madrid. Muito no segundo tempo, né? Em que o Real Madrid não passou do meio tempo, praticamente. Mas cadê o Vasco da Gama? Então, o título era para ser nosso. A Copa do Mundo já é diferente. A gente teve alguns problemas anteriores já ao jogo, né? No dia do jogo, ali, 10 horas antes do jogo, que na minha opinião, foi um peso enorme, que foi a falta de concentração. Eu tive concentração para jogar bolinha de gude, futebol de pelada, você está concentrado para jogar bem. Imagina uma final de Copa do Mundo e você perder sua concentração por 2 vezes. Uma primeira vez que o Ronaldo passa mal, está no hospital, e uma segunda vez ele entra no vestiário dizendo que vai jogar até jogar. Então, uma Já final tinha de sido Copa do até Mundo, divulgada a escalação com o Edmundo como com o titular, né? mundo, exatamente. Aí você vai enfrentar uma França, na casa dele, com a faca no dente, e o Brasil tem totais condições de ser campeão do mundo também, mas devido a essas situações de quebra de concentração total ali, eu acho que isso pesou para a final. Agora, a pergunta que também não é a mais difícil, né? Em relação a ser campeão do mundo. Com certeza, a, toda a entrega teria de ser campeão do mundo pelo Vasco jogando. Foi a segunda pergunta que você me fez. Né? A gente teve um Vasco da Gama formado durante 2 anos, foi em 97 e 98, para chegar a essa final do Mundial, né? E eu jogando, cara. Isso é maravilhoso. Imagina no centenário do clube, 98, você ser eleito o melhor clube do mundo, né? Não. Então, acho que eu não tocaria isso aí por nada. Porque até a Copa depois eu teria outra ali em 2002, não fui, mas poderia estar lá presente. E fui campeão também. Sem dúvida, verdade. Germano, talvez a última pergunta, mas eu sempre gosto de fazer para ex-jogadores assim, se você fechar os olhos hoje e tentar voltar no tempo, qual jogo que vem na sua cabeça? Assim, se você pudesse escolher um dia para reviver como jogador,
para recordar, qual seria o seu jogo mais marcante para você, goleiro? Porque para o jogador, às vezes vem só o título, mas às vezes tem um jogo que é mais simbólico, independente de título, por uma atuação mais marcante. Você tem isso na sua lembrança, um jogo que você gostaria de reviver? Tem dois jogos. Foi a final do Brasileiro, em 97, duas finais. Mas no segundo jogo, eu fui bem exigido. Muito. Cara, e o jogo da semifinal contra o River Plate. Porque foi um jogo em que, cara, a gente estava atravessado aqui. No ano anterior, tinha metido uma goleada no 4 ou 5 a 0. Então, lá É. numa Copa Comebol dentro daí, cara, e aquilo estava engasgado e era o mesmo time. Era aquele time marca argentino, Galhardo, como capitão, Ayala, Florim, o Burgos, o goleiro, era um time marca. E o cara estava atravessado. E era o mesmo time, né? E a gente vai pegar uma semifinal do River Plate. Então, são dois jogos aí que eu seria bom de novo estar dentro de campo para poder reviver. E foram Aí duas na tela atuações até. individuais muito fortes suas, né? Porque eu lembro muito bem de uma cabeçada do Oséias em 97, já no segundo Exatamente. jogo no Maracanã, que você Verdade. defende, tem a bola do Alex também. E O são dois Alex 0 a 0 também, porque tranquilo. o pessoal lembra muito dos gols, né? Normalmente do Edmundo em 97, do gol do Juninho contra o Sim, River. Pouca gente lembra que foi 2 0 a 0 em 97, né, contra o Palmeiras na final, com um baita ataque, muito do quem segurou foi exatamente você. E em 98 acaba segurando o River também, em São Januário mesmo. O Galhardo tem a bola de falta, o Galhardo bota na gaveta que isso. você vai buscar. O Vasco vence por 1 a 0 e depois tem o gol do Juninho lá na Argentina, né? Até eu ia Exatamente. trazer a gente estava falando, você falou de seleção, tava lembrando aqui, ó. Ah, agora Ah, tem também. legal. Só barato, Eu cara. tenho. Olha o Legal. Germano na seleção em 98 Muito aqui. legal. Bacana. Na Agora, época, na Germano, época, vamos. Pode continuar, perdão, Carlos. não, fica à vontade, fica à vontade. Não, eu ia puxar um pouquinho para o Vasco atual, né? Queria que você falasse um pouquinho desse momento do Léo Jardim, né? Que depois de muito tempo, um goleiro do Vasco volta a ser convocado para a seleção brasileira. Antes dele, se eu não me engano, o Fábio, né? Tinha sido convocado para a Copa América de 2004 e antes do Fábio, você. Então, há muito tempo que não tinha um goleiro do Vasco vestindo a camisa da seleção brasileira. Queria que você falasse do momento do Léo Jardim. Você acha que ele merece voltar a ser convocado, seguir aí nesse grupo da seleção brasileira e de repente falar um pouquinho também sobre essa escola de goleiros brasileira na atualidade, né? A gente teve o Alisson defendendo a seleção nas últimas duas Copas do Mundo, mas de certa forma ele meio que não se firmou tanto assim no gol da seleção, muito contestado por parte da torcida. Como é que você vê a escola de goleiros e esse momento do Léo Jardim? Então, Fernando, em relação ao Léo Jardim, que foi a primeira pergunta, depois que eu no Vasco também, Léo Jardim, ano passado, eu tive fazendo em setembro do ano passado, eu participei da resenha com Galinha. E o Vitor me fez essa pergunta, foi selecionar os 3 goleiros que eu achava que estavam sendo destaque para o campeonato daquele ano passado. Eu citei o Sérgio do Botafogo, o Lucas, né, que naquele momento ele estava demais por esse jogo. Eu citei o Fábio do Fluminense, pela experiência dele, está levando o Fluminense a momentos incríveis ali, né, jogar até depois de um campeonato Libertadores da América. E eu me recordo muito bem que eu falei o seguinte, que o Léo Jardim, que eu apostava no Léo Jardim, porque ele ia ser muito importante no segundo turno para o Vasco da Gama. Ele ia ser um nome muito importante para salvar o Vasco da Gama para não cair. Né? Eu não tinha rebaixado o Léo Jardim, seria uma peça importante. Eu citei esses 6 nomes. E o Léo Jardim, graças a Deus, esse ano é lembrado como seleção brasileira, né? Que é o topo máximo, né? Do seu país, uma Copa, jogos amistosos, de repente numa Copa América, ou numa eliminatória para a Copa do Mundo, ou numa Copa do Mundo. Então, isso é. E o Léo Jardim está entre os grandes goleiros do país hoje. Na minha opinião, pelo momento, ele é o melhor. Hoje o Léo Jardim também é o melhor. Né? Mas a gente não pode esquecer também dos campeonatos que o Bento fez pelo Atlético Paranaense, Sim. também é um grande nome. O próprio Rafael, quando assume o São Paulo,
né, com o Dorival Júnior, ele também teve uma excelência nacional e depois campeão na Copa do Brasil. A gente tem grandes nomes. O Alisson foi lá para fora e foi eleito o melhor do mundo. Tem o Ederson e Everton. Né? Então, são jogadores que estão aí sempre servindo a seleção brasileira. O Brasil está muito bem servido. Muito bem servido. Se tiver algum jogador realmente extremamente experiente, leva o Fábio. Né? Que vai chegar lá e vai jogar tranquilamente, sem problema nenhum. Mas hoje eu aposto muito no caminho melhor hoje. E tem grandes nomes, cara. Eu acho que o Dorival foi certo, levou o Bento, levou o Rafael, levou o Léo Jardim. Daqui a pouco vai abrir possibilidade para outros grandes nomes. Né? Aí no gol, o Brasil está muito bem servido de goleiro. Né? Eu acredito que vai ter uma rotatividade ali, né, até chegar a competição mais pesada, onde o Dorival Júnior vai ter que definir. Né? Os 3 goleiros vão ser esses aqui. Pode podendo mudar com o outro, mas é um cargo de confiança também. Ali atrás é um cargo de confiança. Né? No decorrer desses jogos que o Dorival também vai poder ver quem ele vai poder contar para jogar um eliminatório, uma Copa América, né, Copa do Mundo. Então, é por aí. Legal, olha, era da escola de goleiros atualmente, mas já está contemplado aí. O Vasco sempre teve uma grande escola de goleiros. Agora, bate-papo quando é bom, passa voando, né? Estamos chegando ao fim aqui do nosso resenha. Tem mais alguma pergunta, um destaque final aí para o Carlos Germano, André Garoni? Não, só agradecer mesmo o Germano pela participação dele, pela presença aqui, por tirar uma horinha, né, para trocar essa ideia com a gente, relembrar grandes histórias e agradecer por tudo que ele fez no futebol, principalmente ao Vasco. Eu sou um cara muito ligado ao Vasco, escrevo sobre o Vasco há muitos anos e acompanhei de perto o Germano, então é um prazer estar com ele aqui nessa resenha. Eu que agradeço, Zé, Fernando, foi um prazer ficar batendo papo aqui. É sempre muito bom, né? Porque a gente vai relembrando de momentos marcantes na nossa vida, né? Que fazem parte, né? Que fizeram parte, que deixa todo esse carinho que você tem por você e a nossa gratidão por tudo isso é eterno, pela Vasco da Gama, né? E seleção brasileira, tem mais grandes amigos, né? Do lado aqui, do clube, com todos os pontos, amizade enorme. A gente veio como em dezembro ali no jogo das estrelas do Egito, né? Que a gente reúne todo mundo. A gente pode participar do que é muito bom rever toda a rapaziada. Uma coisa importante também, me despedindo aqui, é deixar um recadinho ali para hashtag ali pro Vasco dar mais ouvido ao Pedrinho na presente. O Pedrinho tem tudo para fazer um grande papel dentro do Vasco da Gama e tem que dar voz para ele. Eu acho que ele conhece o Vasco como ninguém e com certeza vai querer montar uma grande equipe para esse muito fácil. Um Vasco forte, cada vez mais forte. Tá certo. Obrigado, Garoni, obrigado, Carlos Germano, pela disponibilidade, pela forma leve que você trouxe aqui os temas abordados aqui no nossa resenha. Satisfação enorme ter recebido você aqui. Tenho certeza que o torcedor do Vasco, o torcedor brasileiro como um todo, mas especialmente o torcedor do Vasco, tem um carinho enorme por você. Ficaram muito felizes acompanhando essa edição do Nossa Resenha. A gente vai encerrando por aqui, lembrando que você assiste ao Nossa Resenha na TV e também no YouTube. Então compartilha com a galera aí para todo mundo ficar ligado nesse bate-papo super bacana com o Carlos Germano e fique ligado também nas redes sociais do Nosso Futebol, porque na próxima semana tem mais um convidado especialíssimo batendo aquele papo aqui com a gente no Nossa Resenha, no canal da Maior Paixão Nacional. Aquele abraço!